Opa, voltamos. Petão. Quem apareceu aí já? O Du. Beto. Vamos. Bora! Bora. Vamos lá então. Tá dando retorno de novo daquele jeito. Oi? Quando eu falo, minha voz, ela fala de novo. Tem como você tirar de novo? Calma aí. Fala aí. Melhorou. Vamos ver. Agora ficou bom. Bom? Bom. Porra, você tá dando moral pro tio hoje, hein? É que vai rolando o assunto, vai rolando e... Ah, não, eu falei, é meu sobrinho. Ah, não, mas deixa que vamos ficar até 10 horas da noite hoje aí. Ó, Continua vamos ver lá. vamos ver se a turminha tá entrando aí. É que eu queria acabar de explicar a história do tênis. Manda Então, bala. vamos lá. Então, a história, para começar, para terminar então do tênis, nem que tenha pouca gente vendo, é o seguinte, o que foi a pergunta aqui? Não, pode continuar. É outra pergunta. Tá. É sobre tênis também, a gente faz já. Então, depois da explanação do drop, o que é o drop do tênis, eu recomendo primeiro que você procure, para quem quer iniciar a corrida, procure um drop alto para ter mais amortecimento do tênis. Conforme sua performance for aumentando e você perceber que sua biomecânica do movimento for melhorando, você pode ir pegando o tênis com um drop um pouquinho mais baixo, ou então até pode continuar com os drop altos, não tem o menor problema. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é mais importante até que o drop, falar bem a verdade, é a característica da sua pisada. É saber se a sua pisada é supinada, pronada ou neutra. E você comprar um tênis que favoreça a sua pisada. Vamos lembrar que o tênis não é ortopédico, tá? O tênis não corrige pisada de ninguém. A única coisa que ele faz é dar uma otimizada na sua pisada e na duração do tênis. O que eu quero dizer com isso? Para quem tem a pisada supinada, o tênis come mais de um lado. E para quem tem a pisada pronada, come mais do outro. Esses tênis, eles são feitos com a borracha mais dura nesse lugar que você pisa mais torto. Então, é uma forma do tênis durar mais. Então, vamos imaginar a pisada que todo mundo pisa, que é a pronada, que é o pé fica para dentro assim, né? Então, vamos imaginar que você tem a pisada pronada e você compra um tênis errado, errado entre aspas, você compra um tênis com a pisada supinada. Ele vai ter a borracha mais mole exatamente para o lado que você força seu pé no chão. Seu tênis não vai durar 5 meses, cara. Por quê? Porque a borracha mais dura está do lado onde você não pisa quase. E aquele lado que você arrasta o pé no chão assim, sabe, o tempo todo, é o lado da borracha mole. Então, é muito importante você comprar o tênis com a pisada ideal. Como eu descubro se a minha pisada é supinada ou é apronada? Cara, se você for em lojas boas mesmo, você pode falar com o vendedor e falar assim, tem que você dar uma análise. Nossa, é uma heresia isso que eu estou falando quase, porque tem uns exames super minuciosos de pisada, sabe? Às vezes você acha que é pronada e é supinada. Às vezes o anterior do pé é supinado e o anterior é pronado. O pé é assim, sabe? Nossa, é super minucioso. Mas, como não tem uma avaliação dessa em toda a esquina, e o cara precisa comprar o tênis, então pelo menos ele tem que perguntar para o cara que entende do tênis
Fala, me ajuda a comprar o tênis que eu preciso. Ó, dá uma olhada nesse meu tênis. Você consegue dar uma olhada mais ou menos que pisada que eu tenho? Meu, um vendedor experiente vai ver o solado do tênis antigo dele, vai olhar e vai falar, meu, ó, E vai seu pé é orientar. bom. Entendeu? Porra, já é não é o ideal, mas já é um adiantamento interessante. Então, Sim. comprar o tênis, comprar duas informações muito importantes para mim. Comprar o tênis que tenha a pisada ideal para você e o tênis que tenha um amortecimento bacana com um drop alto. Uma loja especializada em tênis, os vendedores são obrigados a entender disso que você está perguntando. Se você for numa loja e o vendedor não souber dessas duas informações básicas, o que é uma pisada pronada, supinada, neutra, ou souber o que é um drop de um tênis, saia da loja. A chance de você comprar um tênis errado para você é muito grande. É grande. Não se compra tênis mais por beleza, tá? E não se compra mais tênis por valor. Às vezes você compra aquele Nike de última geração que custa 1.300.000, você compra um tênis errado. E você erra o pé. Certo. Isso, tênis neutro, os elementos que o fisiodetector precisa. Um pé é diferente do outro, exatamente. Então tem que ser bem específico mesmo, porque um pé é diferente do outro e você tem que tomar muito zelo por causa disso, porque isso vai influenciar diretamente no seu futuro no esporte da corrida. Deixa eu só comentar aqui pro Diego. O Diego pediu para comentar como dobrar a distância na corrida. Ô Diego, já foi comentado. Depois você vai na outra parte, não sei se salvo já a outra parte. Ele explica, não sei se você estava aqui, se tenta sair um pouquinho. Ele deixou explicado como fazer essa progressão de 10 quilômetros para uma pessoa não treinada. Eu deixei salvo já no GTV, depois dá uma olhadinha. Tá como Live Corrida 2. Uma pergunta do Du aqui. Sim. O Du, ele é vendedor da Nike. Ele vende tênis da Nike, roupa Nike, tudo da Nike ele vende. Se precisar, ele vende. Aí qual foi a pergunta que ele fez aqui? Deixa eu voltar nela aqui. Aqui. Qual o seu pensamento dessa introdução dos tênis com placa de carbono nas corridas de maratona? Nas corridas e maratona? Cara, eu não sei falar. Foge da minha alçada. Já chegou a ver alguma vez? Não. Nunca, não tenho conhecimento dele. Já ouvi falar, não dá para dar opinião porque eu não quero dar opinião de algo que eu tenho pouquíssima informação. Infelizmente, mas até valeu você ter falado isso para eu poder estudar mais em cima disso. Mas só para você ter uma ideia mais ou menos como que é esse tênis, né? Ele pesa menos que um celular. Nossa, deve pesar 80 gramas então. É super leve. Sim. Além dele ser leve, ele é um tênis que ele... O Du tá aí para ficar melhor. Se eu não me engano, ele nem dobra. Ah, ele fica durinho. Eu não quero dar opinião porque, puta, é duro ficar falando de algo que você não... algo que faz parte do seu... Isso faz parte do meu métier, mas de verdade eu não conheço. Então, eu até peço desculpas e vou estudar mais em cima disso. Cadê? Ó? O Luiz está comentando aqui. Ele comprou três tênis que tem essa placa. Quem? O seu mestre, Luiz. Ah, legal. Ele comprou 3 tênis com essa placa. E aí, Luiz? Conta pra gente qual é a experiência. Comenta aí, Luiz. O que você achou desse tênis? Ó, o Du tá mandando aqui, ó. O nome do tênis é Vaporfly. Deixa eu ver se o Luiz comenta aí pra nós se ele achou do tênis. Que ele também é desse meio da corrida, né? Total. O Luiz é do meio da boa vida hoje. O Luiz é um bom vivã hoje. Mas merece, trabalhou pra caralho também. Chega uma hora que ele tem que tirar o pé, né? Merece. Ó, ele comentou aqui.
Não se preocupe com isso. Se a pessoa não tem performance, não funciona. Cara, eu fico feliz de saber isso, sabia? Sabe por quê? Eu ia arriscar dar uma resposta. Então, agora, já que ele escreveu isso, eu vou arriscar dar uma resposta aqui, que eu ia falar exatamente em cima disso. Provavelmente é um tênis de altíssima performance. Para quem vai correr a maratona para 4 horas e 20, não faz a mínima diferença. Não faz a mínima diferença. Para um cara que vai correr a maratona para 2 horas e 4, faz total diferença. Que talvez ele chegue 5 segundos na frente do segundo colocado, com 2 horas 4 e 4 segundos. Sabe? Agora, para quem vai fazer a maratona para cima de 3 horas e 30, e olha que correr uma maratona para 3 horas e 30 é forte, viu? É forte. Forte. Mas, então o Luiz já falou tudo. É isso aí. Que aí volta o pensamento com relação à confortabilidade, adequabilidade, não sei nem se existe essa palavra, mas o tênis tem que ser adequado a você. Às vezes você compra o tênis com a fibra de carbono e ele não se adequa tão bem a você. Isso é básico. Nossa, ó, o Du comentou aqui, não é sobre a performance, é que tentaram banir o tênis pela placa de carbono dá algumas vantagens. Essa vantagem é a resposta do chão. É a resposta do chão. Esse tênis, verdade, eu já vi, na verdade, eu não sabia que era esse tênis, mas é um tênis que ele tem uma resposta do chão muito forte. Então, chegaram a achar que esse tênis era ilícito, porque quando você pisa, ele tem uma resposta do chão que, em tese, seria ilícita. Né? É a mesma coisa que você corresse com uma mola no pé. Entendeu? Eu acho que não tem problema nenhum. Tanto é que tentaram banir, mas não baniram. Porque continua sendo um tênis. Continua sendo um tênis. Digamos assim, é mecânico. O amortecimento ainda é mecânico. Entendeu? É a mesma coisa que alguém descobriu uma bike. Vamos tentar fazer um paralelo com outro esporte. Se eu falar besteira, por favor, vocês me perdoem. Vamos imaginar, até porque eu sei de uma coisa que aconteceu no outro esporte, que é desse que eu vou falar. Vamos imaginar que alguém consiga inventar uma bicicleta com a super aerodinâmica. Mas super aerodinâmica. O cara pensou fora da casinha e ele pensou numa bicicleta e aí ele deu essa bicicleta para um cara que vai fazer o Tour de France lá na equipe lá do Saxo Bank, que acho que nem existe mais. Agora tem uma outra equipe lá que é famosa que eu esqueci o nome. Agora, e esse cara, ele dispara na frente dos outros. Ele dispara na frente dos outros. Ele termina o Tour de France com 5 horas na frente do segundo colocado, depois de 21 dias de Tour de France. Cara, parabéns para quem inventou essa bicicleta. Porque é mecânico, é aerodinâmico, ponto final. Esse tênis é isso. E aí, o que eu vou falar? Descobriram que no Tour de France mesmo, tinha umas bikes com motorzinho dentro. Então, a hora que o cara descansava, ele apertava um botãozinho lá, o carro que ia do lado, apertava um botãozinho, era remoto. O motorzinho fazia a bike girar e ele descansava, velho. Ô Beto, não precisa nem fazer tipo, você falou, sim, inventa uma bike. Vamos pensar dos maiô da natação. Lembra do super maiô? Sim, exatamente. Aí na dinâmica total, o cara criou um maiô que ele tinha uma resistência baixíssima à água. Sim, sinceramente. Tecnologia. Sinceramente, eu deixava. Eu fui contra na época. Falei, mano, deixa os caras usar. Alto nível. Deixa os caras do alto nível usar. Deixa os caras do alto nível usar. Eu sou a favor. Do alto nível, deixa usar. Porque eu acho que as regras dos esportes, elas podem ser adaptadas a cada mundo que vive. Tanto é que tem certas regras do futebol que elas são distintas, elas são iguaizinhas, mas tem algumas diretrizes que elas funcionam para cada país. Então, no caso, por exemplo, do maiô da natação, eu imagino que, assim, imagine, o nadador de qualquer país da África que não tem tradição nenhuma,
os caras não têm condição financeira de bancar um maiô daquele, eu acho que tem que ser pensado. Mas, por exemplo, o alto nível da natação, quando chega na Olimpíada, todo mundo consegue ter um maiô daquele. Sim. Viu? Nós estamos desviando do assunto. Vamos voltar, vai. Ó, vamos voltar aqui. O Luiz comentou aqui. Os atletas de nível alto, eles tomam anabolizante por questão de segundos ou milésimos. Exato. Isso leva vantagem, só neste caso. Ó, vale lembrar aqui, eu lembro da aula do Antônio Carlos Gomes, nosso querido professor, mestre, doutor, a porra toda. Que ele falou que é uma hipocrisia gigantesca, né? Que ele falou que alto rendimento, alto rendimento, tudo tem o uso, né? Que eu lembro que ele comentou que se ele tá comentando isso e tá lá no meio, eu não vou duvidar dele. Sim. Pelo amor de Deus. Um cara que tem 22 medalhas olímpicas, eu não vou duvidar dele. Que ele comentou que a diferença do primeiro pro segundo colocado é que um usou um pouquinho a mais que o outro. E o Luiz comentou isso aqui. Certo. Ele falou mais aqui. As pessoas faz 30 minutos em 5 km, pode ser que corra mais confortável os mesmos 5, mas no mesmo tempo. Lá na frente é outra coisa. Eu acho que esse tênis que o Dô falou... O que o Luiz está falando, ele está colaborando com o nosso pensamento. Sim. Só, né? É bacana isso aí. Eu acho que esse tênis aí, ele é um equipamento para alto rendimento, né? Para o cara que tá ali, tipo, nos top, ali no top 10, top 15, que cada coisinha que ele mexe faz diferença. Uma absorção melhor, uma devolução melhor, aí faz diferença. Exatamente. Quem tem grana e puder comprar, compra, velho. Exato. É caro. Compra. Por exemplo, eu faço corrida de montanha. O par de bastão que eu comprei, eu paguei R$59. Aí eu sei de bastão, sabe, aquele de corrida assim. Sim. Isso. Tem bastão de barão, velho. Para caceta. Mas também você faz assim com o bastão assim, ele estica. Aí você bate ele no chão e dobra assim, em 20 pedaços e cabe no bolso. Mas no frigir dos ovos, os órgãos que os dois estão esticados, eles fazem a mesma função. Minha mulher... Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se eu ganhar na Mega Sena amanhã, eu compro 2 pares desse tênis e dou um para você. Ô, Du, quanto que é esse tênis aí, Du? Você que vende ele? Eu não lembro o valor. Eu sei que é 1.000 e cacetada. É igual o Enzo. O outro comentou aqui. Cadê? Volta aqui. O Luiz falou aqui que ele tem o tênis caro, o mais barato. Só que os dois têm o carbono. Ele prefere o mais barato. Como disse Giovanni dos Santos, corre com o igual a atleta do Cruzeiro. O que mais aqui? Que ele colocou que ele corre com tênis que é da marca 361. Sim. Foi lá em cima. O outro comentou aqui, é aquele menino de condomínio que tem a melhor chuteira, a melhor caneleira e não joga nada. É aquela coisa, né? Depende no pé de quem tá, né? Exatamente. Eu vi pelo menos foi a maratona de São Paulo, a Super São Silvestre do ano passado, que os dois que estavam na frente estavam com esse tênis no pé. Certo. Mas são os caras que bateu o recorde, né? Sim, os quenianos. Vamos lá, Robson, vamos trabalhar. Que mais que a gente tem para produzir, para nós não ficar enrolando com conversa fiada?
Eu quero falar de coisa que some. É verdade, eu fico incomodado com live que eu vejo que fica enrolando, e nós estamos fazendo igual, nós estamos enrolando. E eu quero trabalhar. Já partiu para outro esporte. Não, não, isso até faz parte, mas é que eu quero produzir mesmo, eu quero responder tudo que perguntar e que souber. E as que eu não souber, eu também vou ser sincero, que eu nem fui dessa última aí. O Du falou que o tênis custa mais ou menos R$1.500. Puta merda. Na Nike. Ah, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um só, então eu dou pra você, viu? Eu economizo. Não, eu nem faço corrida, então não precisa não. Então, tá pra mim. O meu esporte é outro. Bora. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gente, alguma pergunta sobre corrida? Quem entrou aí agora? Deixa eu ver quem entrou aqui. A Braguini estava por aí. A Nilma. Eu acho que talvez seja interessante a gente, ao invés de falar de técnica de corrida, qual é a melhor periodização, que são todos assuntos pertinentes, mas eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, com todas as patologias psicossomáticas que tem hoje e que interferem nas patologias fisiológicas, vou voltar no primeiro assunto. Eu acho que, antes de tudo, para quem corre, para quem vai começar a correr, seja atleta iniciante, seja atleta experiente, é extremamente necessário que você consulte realmente um cardiologista, que você passe por um ortopedista, mas principalmente o cardiologista. É a importância que você tenha um acompanhamento nutricional. E por que quando eu falo das doenças psicossomáticas, sabe por quê? Porque a gente vê muita gente correndo em jejum, você vê muita gente correndo com alimentação errada, no sentido assim, tá cheio de energia, mas com pizza, sabe? Comeu pizza, comeu ruim, enfim, os níveis de cortisol ficam muito altos. Sim. Então, ao invés da atividade da corrida ser algo que traga saúde, vai promover mais estresse ainda. E isso pode colaborar negativamente com o indivíduo. Então, por isso que eu estou falando que nos dias atuais é de suma importância que todos esses exames e avaliações sejam feitas antes, que esse acompanhamento nutricional seja feito por um profissional da nutrição, para que se regulem os macros e os micronutrientes, que são importantes todos eles. É importante que você realmente use os materiais adequados, porque realmente você começar com o esporte e você começar a ter gosto dele e passar algum tempo, você ter que parar, remete você também para o fundo do poço. Eu falo isso porque eu sou esse cara que já foi para o fundo do poço, por ter ficado sem poder fazer. E então, tomem cuidado com tudo isso. Com tudo isso. Os exames, o acompanhamento nutricional e um material adequado. Porque o mundo que nós vivemos hoje, nós somos diretamente influenciados por essa criança aqui, ó. Exato. Demais da conta. Nós vivemos no mundo hoje. Tudo. Nossa, cara, mas é muito mais do que nunca se viu na história. Essa história do politicamente correto, do mimimi e outras palavras que vêm junto, como isso afetou o comportamento da humanidade, Robson. E eu falo porque, por mais que eu fale que eu seja raiz, que eu sou das antigas, cara, eu sou chato pra caralho. Eu sofro as consequências. Se eu tiver com dor, eu sou outra pessoa, sabe? Se eu não puder fazer no dia que eu quiser fazer a atividade que eu quero fazer, eu fico estressado. Aí sofre quem tá do meu lado. Cara, então tudo isso é importante. Eu fui pro fundo do poço quando eu descobri que estava com a medida do coração fora do comum aí. E não precisava ter ido, porque não é nada grave. Eu podia ter continuado tranquilo, mas mesmo assim a cabeça não ajudou. E eu deixa eu tomar conta, né? Nossa, velho. Então,
eu peço às pessoas que estão vendo a nossa live, estou vendo aqui o número 11, aqui deve ter umas 15 pessoas vendo, que tomem esse devido cuidado. Seja o esporte que for fazer, cara, desde o crossfit, corrida, musculação, só musculação. Eu falo do crossfit porque é o esporte que mais tem crescido ultimamente. E, você ficar apaixonado pelo crossfit, vamos até falar dele, você transformar seu corpo e depois de 1 ano de transformação, você levantar uma barra e ter uma lesão de ombro e ter que ficar aí 6 meses parado, mano, você sabe que você vai para o fundo do poço. Ou você vai ter uma cabeça muito boa, ou vai vir paulada, autopaulada, né? Porque vira auto. Então, eu retornei nesse assunto porque teve gente que acho que não estava aqui lá no início. Sim. E não escutou, né, não ouviu essas colocações nossas do que era importante para se iniciar na corrida. Então é isso aí, cara. Essas 3 coisas são super importantes. Exames prévios, materiais adequados e alimentação também com acompanhamento de um profissional que é de suma importância. Outra coisa que eu recomendaria, uma recomendação que eu acho, para mim, que é válida, como tanta experiência profissional, quanto já nessa experiência que eu tive um pouquinho de corrida, e o que eu já li por aí, o que eu aprendi com outros professores, quem nunca correu, quem nunca fez uma corrida na vida, passou no médico, passou em tudo, procura o profissional, não tenta sair por aí correndo. Primeiro, você não tem uma base muscular para aguentar uma corrida. Sim. Você não tem força muscular. Mesmo você com o melhor tênis com absorção de impacto que você achar por aí, a sua musculatura ainda é o principal músculo do seu corpo. Exato. Se você não tem uma musculatura forte, todo esse impacto, mesmo com um tênis bom, vem tudo nas suas articulações. Então vai pro saco o tornozelo, vai pro saco o joelho, quadril, coluna. Então, para mim, o ideal, primeiro, antes de você começar a correr, é fazer um fortalecimento muscular prévio. Sim, sim. Para depois ir para a corrida. Eu vejo muita gente saindo correndo, por isso, voltando agora na parte médica, usaram de um artigo aí de forma inadequada, um grupinho, treino consciente. Foi um grupinho que apareceu na internet aí com os famosos da Globo, quando treino consciente, o treino não pode ter dor. Aí distorceram um artigo de um médico muito famoso, esqueci o nome dele, um fisiologista, que ele não mora no Brasil mais hoje, que até comentaram na pós sobre ele, foi que inventou aqui o nome de fisiologia, queria ser mandado embora do São Paulo, ele inventou esse nome. Esqueci o nome dele agora. Turíbio. Turíbio. Doutor Turíbio Leite Barros. Isso. Tem um artigo dele, certo, que ele fala como que se tem que fazer o exercício, e tem um artigo no médico que eles pinçaram a fala do médico, pinçaram tudo, e colocaram para falar sobre treinamento. O que acontece? Devido a esse não preparo da parte estrutural do corpo para correr, está tendo um aumento de demanda na parte ortopédica. Sim. Muita lesão de joelho. Foi o que eu te falei. A pessoa sai para correr, ele não fez toda essa parte de iniciação, de passar no médico, procurar um profissional da educação física, da nutrição, não fez o fortalecimento adequado e foi correr. Ah, comprou o tênis legal? Comprou. Só comprou o tênis. E esqueceu do resto. Qualquer um desses 3 que eu te falei que faltar, é uma corrente. Qualquer elo da corrente que faltar, a chance de dar errado. Queria mandar um abraço aqui, além da a Janaína, que foi uma menina que fez nutrição esportiva comigo, e muito amiga. Aí tem a Má Schmidt e a Leandra Cossetti. A Má Schmidt é uma menina que é daqui de Piracicaba, que é do restaurante, e a Leandra Cossetti é uma exímia corredora de 10 quilômetros,
ela é minha parceira da arbitragem. Nossa, morrendo de saudade de você. Sim. E aí o que acontece? Ela corre demais. Ah, até mandou um recadinho. Por várias vezes eu já falei para minha mulher aqui que eu queria contratar ela para correr para mim. Muito bem. Lembrar também que o Dr. Moraci, que é um ortopedista, por isso que eu até falei da importância de uma avaliação ortopédica antes, também é um corredor. O Dr. Moraci hoje tem 66 anos de idade e ele é um corredor desde a época que não era moda correr. Né? Porque a corrida massificou faz uns 15 anos mais ou menos, né? Sim. 20 mais ou menos. O Dr. Moraci corre desde a época que não era moda correr. Então, é um corredor, correu maratona em Nova York já, assim como o Luiz Esturion, eles correram a mesma maratona, ele é amigo do Luiz Esturion. Ele comentou aí. E a esposa dele, do Dr. Moraci, a Estela Arruda também, que está me vendo aí. São meus alunos muito antigos, faz 16 ou 17 anos que nós estamos juntos aí. Vai, bora, vamos seguir com a nossa live. Inclusive, voltando a essa parte ortopédica, eu era do futebol antes. Sim. Então, quando eu era do futebol, eu tive um rompimento parcial do LCA. Sei. Não foi feita cirurgia, foi um tratamento conservador, recuperou, ótimo, voltei a correr. Quando eu voltei a correr, a primeira corrida que eu fiz, não, mentira, foi na faculdade, uma aula prática na faculdade em 2008, eu fiz a aula prática, no outro dia eu nem andei. Procurei de novo, ortopedista, especialista do joelho. Por que eu parei de correr? Tendinite no joelho. Então, o que acontece? Tem tendinite no joelho. Hoje o meu peso... Hoje eu estou levinho hoje, estou com 96 quilos hoje, então estou leve. Sim. Mas o meu joelho tem limite de quilometragem. Ele aguenta 5 quilômetros. Que beleza. Tem 5 alvará. quilômetros. Seu joelho tem alvará, então. Passou 5 e 100, 5 e 100 liga a chavinha. Dá o alvará do joelho. Ligou a chavinha, acabou a corrida, nem ando. Então esse é o motivo para o pessoal entender a importância de procurar um médico. E não é porque eu tenho perna fraca não, tá? Isso é verdade. Se o pessoal entrar no meu Instagram para ver aí, não é falta de força muscular. Vai ver os quilinhos que você levanta. Já virou um problema crônico, né? É uma tendinite. Então, por conta dessa repetição de movimentos, eu não consigo correr mais. E eu gosto de correr. Para quem me conhece por aqui, sabe que eu gosto de correr. Só que, infelizmente... Você jogou onde, Robson? Joguei por aí. Joguei Itaquá, joguei Suzano, União dos Operários e por aí vai. Ah, tá, mas jogou amador só. Não chegou a profissionalizar. Foi só na base. Ah, entendi. E vai saber se eu não apitei algum jogo seu já, não? Pensou? Acho que não. Acho que não, só tinha xingado. Muito bem. Acho que, deixa eu ver. Enquanto você não acha nada aí, o Renato Canadinho, ele falou que o Moraci e o Luiz Esturion, eles correm desde a época as ruas eram só de paralelepípedo só. Cadê? Ele comentou aqui. Deixa eu ver. O Personal Bittencourt tá aí também. Camarada aqui de Guarulhos. Joia. Manja bastante de musculação. Deixa eu ver se tem algumas perguntas por aqui. Acho que não. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer que a gente tenta responder. Eu acho que basicamente, mano... Você falou da parte da cabeça, a parte mental, que pode atrapalhar muita gente. Não pode ajudar eu vejo bastante. muita pessoa hoje, a pessoa gosta de correr. Ou outra atividade. De repente ela tem um problema grave na vida dela. Sei. E ela pega e para de fazer atividade.
aonde, na verdade, ela devia continuar com essa atividade, né? Certo. Que é uma coisa que dá prazer para ela. Eu posso citar o meu caso do ano passado, que eu estava no meio de uma preparação para uma competição, estava há 6 semanas, a competição era dia 6 de dezembro. Que era Santos? Hã? Que era Mister Santos? O Não? Mr. Santos. O Mr. Santos. No dia 13 de outubro, acho que foi 13 de outubro, minha mãe faleceu. No meio de uma preparação. É que eu falo pro pessoal, você citou, tem uma lesão, a pessoa, cabeça, já preocupa, se foi no caso seu, quando descobriu o coração, entrou na cabeça. Minha mãe faleceu no domingo, no dia 13. No dia 14, nós enterramos ela. No dia 15, eu estava na academia treinando. Você não estava triste? Pra caralho. Muito. Só que aquilo ali, aquela atividade, é o que me traz bem. Então eu não deixo de fazer ela, porque senão minha cabeça vai pro saco. E acontece muito isso quando a pessoa tem uma lesão. Talvez é uma lesão que ela possa continuar fazendo aquela atividade, só que ela deixa que ele tomar conta da cabeça dela de uma forma que ela não faz mais nada. Exatamente. Recentemente também, eu estava na pós ainda, quando eu machuquei minha lombar. Eu machuquei minha lombar fazendo um agachamento com 20 quilos de cada lado. Eita. Isso é peso nem de aquecimento. Aí vem naquela, deixa entrar na mente, não deixa. Fui no médico, ortopedista, desculpa, tem ortopedista por aí? Acho que não, né? Um desses antigos, tem? Quem tá aí, ortopedista? Acho que o doutor Moraci tá por aí. Aí, doutor, cadê o senhor? Deixa eu ver se está por aqui. Não, não tá não. Mas se ele tiver, pode dar comigo. Fui no ortopedista, fez exame clínico, perfeito. Exame de imagem, perfeito. O que ele mandou fazer? 60 dias sem treinar. Puta merda. 60 dias. Eu fiz para ele. Tá bom, doutor? É que assim, como se fosse um ponderador da história, eu só vou ponderar. Às vezes esse atendimento, seja desse ortopedista, ou desse médico, ou de qualquer outro atendimento que você tem, de qualquer outra área, ele vai cair num exemplo parecido com o aplicativo. Sabe o app? Exato. Sabe por quê? Você sentou na frente dele ali, primeira vez na vida, ele atendeu você de forma competente, com base na informação que ele tinha ali. É igual você entrar no app do Nike Run, você vai colocar idade, peso, talvez tenha alguma área do aplicativo lá que tenha até assim, me conte sobre suas experiências, você pode colocar as corridas que você fez, tal. Mas ele não conhece você. Agora, se esse médico, eu tenho certeza disso, até agora defendendo a classe médica, eu tenho certeza que esse médico que você foi, se ele soubesse quem era o Robson, ele ia falar assim, e aí, nego, como nós vamos fazer para você continuar treinando? Tenho certeza. Eu não ia falar todo dia para ficar parado. Eu tenho certeza que ele ia... Deixa eu fazer uma ressalva. Acho que eu não falei tudo. Cheguei no médico, falei, doutor, eu sou atleta, eu nunca falo que eu sou professor, e em nenhum lugar eu falo que eu sou professor. É uma coisa que eu não faço. Sim. Falei, doutor, eu sou atleta, eu senti durante um treinamento, o meu trabalho foi a vida inteira com treino. Eu ainda falei para ele, eu sou atleta e sou treinador, mas eu não falei que eu sou professor, que é coisa diferente, né? Sim. Ele foi lá, fez todo o exame clínico perfeito, demorou muito, não foi consulta de 5 minutos, foi consulta que foi demorado, foi meia hora uma consulta na sala dele, e decidi fazer exame de imagem na hora e voltei. Quando eu voltei, ele olhou a imagem, espaçamento da vértebra perfeito, tudo bonitinho, tal, não tem nenhuma lesão. Eu falei, ótimo, não tem nenhuma lesão.
Ele, ó, 2 meses sem treinar. Mas sabe quando ele mudou de conversa? Que ele falou, ele insistiu, ele insistiu. Eu falei para ele, doutor, eu sou atleta, você não pode treinar porque você vai pegar peso. Foi quando eu falei para ele, doutor, eu sou professor especialista em musculação e treinamento de força. Aí ele mudou a conversa. Aí, professor, o senhor sabe, né? Nesse caso é fortalecimento, é musculação. Por que ele não falou antes? Não dá pra saber. Mas não são todos, tá? Pelo amor de Deus, não são todos. Sim. Não, mas o Esturião, chegou, o Esturião comentou aqui comigo, porque assim, hoje de verdade eu tô com sobrepeso. Efetivamente eu tô com sobrepeso. Mas o Esturião teve comigo no começo lá da arbitragem, e já que eu estava na escola de árbitros ainda, assim, começando, eu estava com tipo 10% de gordura, que para o tipo de esporte que eu faço era um percentual baixíssimo, né? Sim. E aí aparentava lá 1,80 m, 88 quilos, por exemplo, que na época eu tinha 89. E é que eu tinha também muita massa muscular na época. E na Federação Paulista eles falavam que eu tinha sobrepeso. Então, o presidente da comissão de arbitragem batia o olho em mim e falava assim: Zé Roberto, 89 quilos, 1,80 m, você precisa perder peso para lutar. Eu falava, o que o senhor está vendo? O senhor está vendo um cara gordo? Ele falou, não, mas não dá para ficar com 89 quilos. Mas eu corro 12 quilômetros no jogo, doutor. Não tinha jeito. Então, a gente passa por essas situações na vida. Sim. Hoje eu dou razão para ele, né? Porque hoje eu tô com sobrepeso mesmo, né? Hoje... Nesse caso, voltando. Vamos lá. Eu tenho uma amiga, que ela é corredora, campeã sul-americana dos 5.000, 1.500, Ana Cláudia Imperator. Sei. Ela tá na Master hoje já, tá lá 40 e poucos anos, quase 50. Aconteceu um caso dela, que ela já treina há anos, né? Isso foi a vida dela inteira, na corrida. Que ela foi, mas aí foi, a princípio foi um erro dela, de não informar, e depois foi uma teimosia do médico. Ela foi num cardiologista normal. Quando chegou lá, que foram medir o batimento dela de repouso. Viram o coraçãozinho dela? Batimento de repouso, acho que era 20 ou 30. Opa, tá morrendo. A enfermeira já chamou o médico na hora, o médico queria operar. O basal dela deve ser... o basal dela deve ser uns 25. Baixíssimo. É corredora de meia maratona, agora que ela passou para meio fundo. Mas o médico veio, quando viu o coração dela, aquele coração desse tamanho, gigante, coração de atleta. O que o médico quis fazer mais ainda? Não, isso é um coração inchado. E ela falou, não, eu sou atleta. Enquanto ela não ligou para o cardiologista dela, ele não soltou ela. Que coisa, né? Acontece muito disso, né, Robson? Mas graças a Deus, vou repetir uma coisa que eu falei lá no nosso comecinho da live lá. Graças a Deus isso tem mudado. Tem bastante. Aqui em Piracicaba mesmo tem uma clínica que relaciona a medicina já com o treinamento. Imagine, aqui no interior de São Paulo, é uma cidade já bem desenvolvida. Nós já somos aqui extraoficialmente, não é oficial, se for ver oficial é menos, mas a gente sabe que aqui já tem aí 500 mil habitantes, né? Então já não é uma cidade pequenininha, assim, é um grande centro. Ainda assim é interior. Quer dizer, e mesmo aqui sendo interior, quer dizer, já tem uma clínica especializada em medicina e treinamento, sabe? Isso é bacana. Aqui tem lugar para você fazer recuperação com... Me fugiu o nome agora.
um regenerativo lá todo moderno, sabe? Que você pode fazer eu vejo a palavra bariátrico na cabeça e não é bariátrico, é outra coisa, cacetada, mas me fugiu a ideia. Quem lembrar que coloca o tubo na perna lá, escreve aí, Luiz, por favor. E aí Eu sei qual que é, não lembro o nome, mas sei o que é. Nossa, quando a gente quer... Quando a gente mais quer lembrar, a gente esquece. Então, realmente, a medicina está cada vez se aproximando mais da realidade que é de verdade mesmo, sabe? Os médicos cada vez mais têm participado de congressos em que o assunto treinamento é abordado. Então, eu sinto que cada vez mais a proximidade do pensamento está chegando. Então, esses comentários que a gente faz, assim, das antigas, fui no médico, sabe? E ele falou para ter caminhada, fui no médico, que nem esse da sua amiga. Quer dizer, eu acho que cada vez mais nós estamos chegando num ponto que essa diferença de opiniões ela vai diminuir bastante cada vez mais. Você falou de Piracicaba, 500 mil habitantes, e já tem isso. Eu vou fazer uma comparação com Guarulhos. Tem 1,5 milhão de habitantes. Não tem isso. E vou te falar que a maioria aqui, vou falar a maioria, grande maioria, que atende por aqui, ainda é com esse pensamento antigo. Eu tenho 2 casos de 2 alunas minhas que teve a mesma situação. Condromalácia patelar no joelho, o médico falou que ela não poderia treinar nunca mais. 2 médicos diferentes, 2 especialistas do joelho, e os 2 falaram que ela não poderia treinar nunca mais. A situação aqui é feia. Aqui é feio o negócio. Complicado. Aí é ruim até porque... Luiz, essa bota mesmo, Luiz. É aquela bota que você põe na perna que vem até em cima. Você não lembra o nome, tá? Enfim. Também não lembro não, esse nome dessa bota. Bem, mas eu acho que... Betão, eu acho que é isso aí. Show de bola, velho. Falamos bastante coisa. Sim, estamos aí há quase 3 horas. Meu celular está com 3% de bateria, velho. Esse aqui está com 48 minutos já. É 1 hora cada uma delas? É 1 hora cada uma. Foi? 1 hora. Nossa, então vai dar 3 horas. Pô, foi legal, velho. Gostei. Fabição, pode contar comigo sempre que você quiser. Eu até acho que dessas 3 horas a gente podia ter falado mais específico de mais coisas. Eu gostei que nós falamos bastante sobre de verdade, assim, quando eu falei das semanas da periodização, como eu faço eu peguei o exemplo de um atleta, eu peguei exemplo prático de exercícios de musculação relacionados à corrida, mas eu acho que pode ser mais. Eu acho que a gente pode voltar aqui para falar de outras distâncias, de exemplo de outros atletas, de outros exercícios, porque, eu vou falar bem a verdade, eu acho que a nossa live foi um percentual alto disso que eu vou falar, mas eu falei a coisa mais minha, porque se isso estava na minha cabeça, eu deixei passar. Eu vejo muita live com aquela palavrinha que eu te falei lá no começo, depende, tudo depende. Você pode dar um exemplo de um treinamento? Depende muito de cada atleta. Eu acho que é legal consultar um profissional. A gente pode até marcar outra mais para frente para falar de transição de uma distância para outra, como chegar nisso, sair lá da primeira de 5 km, subindo para 10, 15, 20, 40... Corrida de montanha, que é a sua especialidade, ultramaratona. Nossa, tem assunto técnico, tem para dar e vender. Assunto técnico tem para... O Luiz comentou aqui, chama... Cadê? Opa! Escreveu recovery.
Ah, mas não é esse nome. Não é esse nome. Depois eu lembro, até eu mando uma mensagem para ele, na hora que eu lembrar. Mas é um recover, não. Não é que não é um recover. É um tratamento de recover, mas tem um nome. Tem um nome, tem um nome. Depois a gente lembra isso aí. Não consigo lembrar. Bloqueia meu pensamento. Fechado, André. Ó, cara, um dos meus ídolos tá me vendo, velho. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Vou contar aqui rapidinho. O meu grande ídolo na vida, porque eu fui goleiro de futebol, foi o Sidmar. Como pode? Você não sabe nem quem foi o Sidmar, né, Robson? Mas o André sabe quem foi. Cara, eu tive a oportunidade de apitar o jogo de um grande parceiro meu. Em 2011 para 2012, o 15 estava na segunda divisão e esse cara fez parte do elenco, né, era titular absoluto do time que subiu para a primeira divisão. E eu sou quinzista fanático aqui em Piracicaba e hoje ele é meu amigo, cara. O André Cunha tá aí me vendo. E eu já apitei jogo dele em São Caetano, ele estava no Matonense. E a gente tem fotos juntos e é um grande parceiro. E mora no meu coração também. É isso aí, falei do Andrezão. Falando em 15, a única vez que eu fui para Piracicaba, eu fui uma vez aí só, foi para jogar contra o 15 de Piracicaba. Verdade? Você estava no Nacional, onde você estava no Suzano? Não, eu estava naquele Tussen Clube, que era o Nacional antes. E foi fazer um jogo aí. Sei. Aí fez um jogo, foi no estádio. Sei. E o outro jogo foi no CT do 15, que era no meio do canavial. Onde pra cacete? Que era cana de um lado e cana do outro. Talvez tenha sido num lugar que chamava Cidade dos Esportes. Pelo tempo que você está falando, deve ser uns 20, uns 30 anos atrás. Né? O CT do 15 hoje que eles usam, o CT da raiz, hein? Que é realmente no meio da cana, mas um negócio super bem estruturado. Mais ou menos. Mas pelo menos tem alambrado, tá? Tem uma boa estrutura. Nessa época que você veio aqui e foi jogar, foi no meio da cana mesmo. Eu acho que foi num lugar que chamava Cidade dos Esportes, que era um lugar que estava sendo planejado para fazer e tal, enfim. Pode ser que eu esteja falando besteira. Tá? Talvez, tinha lá o vestiário, tinha uma casinha e tinha o campo. Sei lá, eu acho que você foi jogar num lugar aqui que chama Monte Alegre. Verdade, era um campão grande, tinha cercado e tudo. Você foi jogar no Monte Alegre, certeza que você foi jogar no Monte Alegre. Era cercado. Pô, não, matou. O André sabe tudo. Você foi jogar na usina Costa Pinto. Foi lá mesmo. Porque o CT da Raiz é na usina Costa Pinto. Mas o campo do Costa Pinto existe há muitos anos. Verdade, André. Eu acho que ele foi lá. Certeza que ele foi lá. E a cana para todo lado, né? A usina, né, velho? Cana, você não vê nada, só vê cana. Ó, lugar para ter campo aqui não faltava. O Luiz falou que podia ter sido em Saltinho, tem a usina Santa Helena. Tem um monte de lugar que podia ter sido. Fabição, fechamos a conta e tem assunto para dar e vender, hein? Fechamos. Vou deixar... Dá para gente falar de periodização para maratona, para meia maratona, dá para falar de ultramaratona. Aí eu acho que é melhor montar, tipo, fazer uma para cada. Sim, você que sabe, Aí dá para conseguir reduzir um pouquinho o tempo, né? Para não ficar 3 horas falando. Sei. E fica bem específico. Sim, boa ideia. Tipo, como chegar na maratona saindo do zero. Boa live. Porque aí você, tipo, sai lá do zero, igual nós fizemos do cara do 10 km ali. Isso. Em quanto tempo dá para chegar na maratona? Boa ideia. Vamos fazer assim. Tá, vamos marcar isso aí. Fechado. Meus amiguinhos que ficaram até agora, muito obrigado pelo prestígio. Amo todos vocês. Fabição, parceiro. É nóis. Valeu. Um abraço, Robson. Até a próxima. Boa noite, hein? Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Tá aí. Foi mais uma live hoje. As lives estão salvas aqui no IGTV. Depois eu vou subir elas lá pro canal do YouTube também. Vou deixar salvo aqui
e vou postar lá no canal. Quem quiser rever a live, pode vir aqui no meu Instagram ou lá no meu canal no YouTube, que é Robson Miranda Personal. Vou deixar salvo nos dois lugares, tá? Pessoal, obrigado quem ficou aí. Já foi aí 3 horas de live. Teve muito assunto. Eu vou marcar outra live com o Beto para falar sobre outros assuntos envolvidos com corrida. E quando eu marcar, eu peço para ele divulgar no Instagram dele, eu divulgo aqui no meu. Pessoal, obrigado, hein? Até a próxima. Boa noite. Que eu preciso comer também, né? Senão